Há menos de 3 anos, foi criado um teto para limitar o aumento dos gastos no Brasil. A previsão é que ele dure 20 anos, mas esse mecanismo virou alvo de disputa entre governo e economistas. Os defensores da revisão do teto temem que ele possa provocar um apagão de serviços públicos no Brasil. Já os opositores da ideia dizem que a flexibilização do teto levará ao descontrole da dívida pública e ao aumento dos juros no país. A polêmica só aumenta nos corredores do Congresso. No centro dos debates, o teto de gastos. Eu acho que essa emenda precisa ainda permanecer para disciplinar os gastos do governo federal, para dar estabilidade. E com essa emenda nós estamos vivendo o problema que estamos vivendo. Imagine se deixasse de existir essa emenda. O nosso problema só aumentaria. Mas do outro lado estão os parlamentares que são contra o mecanismo de controle. Você abrir o teto é você não tratar do problema, entendeu? Você esconder o problema e aumentar a despesa, aumentar o endividamento e gerar uma nova crise no futuro. É por isso que tem que manter o teto, impossível mexer. Vamos estressar esse problema e vamos resolver esse problema. O governo encaminha a reforma administrativa para que a gente possa ter um Estado que custe menos para o cidadão. O teto de gastos foi incluído na Constituição Federal em agosto de 2016, durante o governo do presidente Michel Temer. Entre as principais medidas estão: os gastos do governo serão calculados com base no ano anterior. Durante 20 anos, o valor sempre será corrigido pela inflação e mais nada. Se o teto for ultrapassado, o governo vai ser punido com a proibição de vários itens, como a criação de novos cargos, conceder aumentos e realizar concursos públicos. Os debates aumentaram nos últimos dias por causa do risco do governo sofrer um apagão administrativo, ou seja, serviços públicos serem cortados para manutenção dos gastos, como aconteceu no caso da suspensão de 8.600 novas bolsas de estudo. Mas, nesse caso, o motivo não foi o teto. O Exército hoje ele já não está mais trabalhando de segunda-feira, então é uma forma de reduzir o gasto. O governo ele reduz aonde ele pode, aonde ele está conseguindo reduzir. O teto da dívida do governo ele é corrigido pela inflação. E as contas do governo, na verdade, são corrigidas acima da inflação. Portanto, essa conta não fecha, nunca vai fechar. Essa lei do teto de gastos foi criada para recuperar as contas do governo, que estão no vermelho desde 2014. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja um equilíbrio entre despesas e receitas, ou seja, o que se gasta e o que se ganha. Essa é uma lei básica da economia, que vale tanto para quem administra um país inteiro ou uma única família. O desafio para essa dona de casa vem em dobro. Há pouco mais de um mês, a Gabriela teve os gêmeos Anthony e Henry. Ela já tinha 2 filhos e só o marido dela trabalha na casa. O jeito foi cortar gastos. Com toda essa dificuldade, vocês têm conseguido vencer. Cortando aqui, cortando ali, mas não está faltando nada, né? Não, graças a Deus, não. De vez em quando a gente dá um grito para a mãe, mas graças a Deus tá dando tudo certo. A gente está conseguindo levar, empurrando com a barriga, né? Porque pobre empurra tudo com a barriga, mas um dia a gente chega lá, um dia dá certo. A economista afirma que a Gabriela está no caminho certo. Para garantir o equilíbrio financeiro, é fundamental conter os gastos, seja numa família, seja em um governo. Tanto o governo quanto a família tem que cortar os gastos que são desnecessários e controlar os gastos fixos, né? Luz, água, isso é uma coisa normal. Porém, o que acontece? Para a família é um pouco mais fácil, porque a família numa crise financeira ela aperta os cintos. Já o governo não consegue apertar esses cintos de forma tão simples, porque ele precisa de aprovações do Congresso para várias despesas. Você que costuma acompanhar o noticiário de política, o que você diria para esses governantes que hoje discutem o teto dos gastos? Você que na sua casa atua como uma ministra da economia. Que cortar gastos, realmente a gente acaba tendo que cortar mesmo, mas para o essencial, que é saúde, educação e segurança, eu acho que não deveria existir nenhum tipo de corte, porque é o essencial para todo mundo, né? Querendo ou não, a gente precisa ter uma boa saúde, uma boa educação e também uma segurança, porque sem segurança a gente não consegue viver, né? E sem educação também.